Olá, eu sou Alex Machado Eu sou Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui nós ensinamos você em tudo que você precisa saber sobre marketing, vendas e liderança, esses três pilares tão importantes para o seu negócio. E você não vai aprender só sobre marketing, vendas e liderança de uma forma separada. Você vai aprender a aplicar isso de forma junta, integrada no seu negócio, fazendo as suas vendas crescerem, atendendo mais e melhor os seus clientes. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre. É interessante que a gente separou alguns temas, né, para o começo do ano, né, Alex? E então nós vamos começar a falar sobre planejamento de marketing da sua empresa. Que na verdade, para alguns é um desafio e para outros eles nem sabem que precisa do planejamento de marketing. Que eu acho que na verdade o planejamento de marketing ele é o grande direcionador para suas ações, principalmente de vendas no ano. Total. Eu diria até que sem planejamento de marketing e vendas, vira um tiro no escuro. Exatamente. Marketing e vendas é unha e carne, né? Se você não unificar essas duas operações, a chance de você não performar no que você precisa é muito grande. E sem um planejamento, vira um tiro no escuro. Ah, vamos fazer o que hoje? Vamos. O que a gente vai fazer essa semana? Então, planejamento é importante. E aí, né, como eu sou da parte dos anúncios, eu venho muito com métricas. Porque se nós não temos o direcionamento para onde nós estamos indo, né, eu não consigo ter métricas, não sei nem o que analisar, na verdade. Eu não consigo ter aquele balanço para onde eu estou indo, como é que eu analiso e depois como eu otimizo. Então, isso é uma coisa que a gente pega muito aqui, né, no tráfego pago. É... Qual o seu objetivo? Né? O que você vai analisar durante esse percurso? Então, acho que esse é o grande coração do planejamento. Como E o Alex falou, planejamento, mas acima de tudo as métricas para a gente acompanhar. agora, Clara, planejamento é só para gente grande, só para empresa grande, com equipe, etc e tal, ou serve para qualquer negócio, qualquer tamanho? É interessante, tem uma fala como é que é? Não é porque você é pequeno que você vai ser amador. Eu acho que independente. Eu acho que aí o Alex pode até dar um exemplo pra gente. Todo mundo já foi eu empresa, né? Então, os grandes empresários, né? Você, sim, precisa sim de um planejamento. Você precisa saber. Você precisa de um direcionamento. Talvez eu acredite que seja até mais importante. Porque como você está no início, para onde eu estou indo? Então, se você não planeja, se você não faz o seu planejamento, você, na verdade, eu digo que você é empurrado pela multidão. Então, como a gente está entrando aqui, até pegando o tema do carnaval, quem já foi em bloquinhos, né? Você tá ali no bloquinho, se você der mole, você é arrastado pelo bloco. Então, eu acho que é exatamente isso quando você tá sem o planejamento. Exatamente. E se você caiu de paraquedas nesse podcast, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Machado, eu sou professor com MBA em Sistema de Gestão Integrada, treinador corporativo e consultor há mais de 16 anos no mercado, atuando em empresas de pequeno, médio e grande porte no Brasil. E hoje eu já apliquei consultorias em mais de 150 empresas, empresas que giram em torno de múltiplos sete dígitos. Então, sou empreendedor em serial há 12 anos, à frente da Nortecom Brasil como principal negócio. E você, Clara? Então, meu nome é Maria Clara, eu sou engenheira de produção, sou gestora de tráfego pago, sou especialista em campanhas de Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, empresária no ramo de marketing digital. Então, Muito bem. vamos direto ao ponto hoje? É, Então vamos falar sobre como é? Ó, planejamento de marketing e vendas. Eu acredito que o pior problema que você pode ter ao não planejar o seu marketing e vendas primeiro desperdiçar dinheiro. Porque acho que as empresas e empresários já estão tomando consciência que precisa estar na rede social, precisa ter uma marca, precisa fazer branding, precisa prospectar. Mas se eu não sei fazer ou não sei por onde começar,
a chance de eu gastar dinheiro é muito grande. Então, Exatamente. a principal dor do empresário ou do gestor é, talvez ele não saiba que precise de planejamento, mas ele sabe que tem que ter algum caminho para não desperdiçar dinheiro. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui pro meu time, que se o cliente ele não tá vendo, né, o nosso serviço como com retorno, provavelmente ele vai encerrar com a gente. Então, às vezes é um pouco rude e objetivo, mas você precisa estar dando o retorno. Então, acho que a gente trazer aqui para vocês alguns problemas quando você não faz o planejamento. O primeiro realmente está ali, eu brinco muito, né, rasgando dinheiro. O segundo, eu acho que é a questão da previsibilidade. Você não consegue ter previsibilidade ali do quanto você está investindo. E isso é muito também interessante, porque quando a empresa fecha aqui com a gente, né, com os anúncios online, a primeira coisa que ela me pede é um planejamento, uma previsibilidade de investimento. E eu uso uma resposta que parece um pouco clichê, mas é o seguinte: eu falo para eles investirem o que você consiga investir durante 3 meses, mas que ele não vai fazer diferença no seu caixa. Porque o tráfego pago, né? Eu tô falando aqui, a gente tá falando de marketing, mas eu vou usar o tráfego. Ele é um investimento. Ele é um investimento. E assim como qualquer investimento, quando você investe em ações, o que seja, o retorno ele não é garantido. Lógico que nós temos aqui técnicas, experiências que tudo levam aos resultados, mas ele não é garantido. Então, é importante essa previsibilidade, nós temos essa previsibilidade quando a gente faz o planejamento, porque senão acaba que você fica, mais uma vez, ali no escuro. Um segundo ponto fica uma estratégia desconectada. E aí vale também mais um ponto que é a experiência de casa. Eu já falei com vocês, né? Uma coisa que eu acredito aqui na empresa é que os anúncios online, ele anda junto com o conteúdo, o tráfego e vendas. Então é por isso que a gente usa muito aqui o marketing, vendas e liderança. Mas aqui nos anúncios online, eu acredito muito nesses 3 pilares. E quando a gente não faz o planejamento, fica realmente o setor de marketing, o setor de conteúdo falando X, o tráfego jogando público para o Y e vendas, nem sei o que vendas vai fazer, porque Perdida. é Quem é esse absurdo. lead? Quem é essa pessoa? Então, tráfego pago com resultados é a junção desses 3 pilares. Então, quando eu não tenho planejamento, todo mundo fica falando, não fala, né, a mesma, não fala a mesma língua. E é interessante também, essa semana, entrou um dos clientes, entrou uma menina, a social media nova, a menina que vai fazer o conteúdo. E a primeira coisa que eu falei pro meu cliente, eu falei, olha, é importante que ela tenha uma reunião minimamente de briefing, onde ela entenda o que nós planejamos em janeiro. Porque senão ela vai falar, eu vou estar aqui fazendo público que nós traçamos e ela vai estar falando outra coisa. Então isso é muito importante, então eu acredito que se a gente não fizer o planejamento, isso é um problema para sua empresa. O segundo é a concorrência. E aí, Alex, eu vou até pegar também, porque eu tô até, nem tô passando pro Alex, é porque eu tenho vivido tanto isso daqui, que eu tenho muito exemplo para dar para vocês. Alex, você acredita que, eu acho que 90% de clientes e de pessoas que eu pergunto, empresários mesmo, donos de empresa, quando eu pergunto sobre concorrência, as pessoas nem sabem quem são seus concorrentes. Ou, quiçá, não, eu não quero olhar. A fala é exatamente isso. Essa é a fala dos donos de empresa. Não, eu não quero, eu não me importo com o que ele esteja fazendo. Eu fico assim, como assim você não se importa com o que ele tá fazendo? Ele tá vendendo, ele tá pegando o seu cliente. Ou então dizem uma loucura maior ainda, fala assim, mas o que eu faço não tem concorrente. Se acha Nossa, já a escutei última muito isso. bolacha Você do já escutou? pacote, né? Se não, não, mas do jeito que eu faço, ou o que eu faço, eu não tenho concorrente. Então, quando você não tem um planejamento e análise dos teus concorrentes, isso é muito ruim.
Porque E tecnicamente, filosoficamente, isso é um erro, porque todo mundo que não compra com você, o teu produto ou serviço está comprando em outro ele tá lugar, comprando aonde, né? é o teu concorrente. Exemplo, concorrente direto do McDonald's. Todo mundo sabe. Burger King, Bob's. Tá, legal. Você sabia que a Subway é um concorrente do McDonald's? Porque se é uma alimentação mais saudável e a galera tá deixando de comer no McDonald's porque considera que o McDonald's é um pouco mais nocivo à saúde do que o Subway, e o Subway começa a vender mais, então o concorrente do não só do McDonald's, mas do Burger King, do Bob's é a Subway. Ah, não, surgiu um sanduíche mais natural ainda. Então esse sanduichinho da vovó lá, que é mais natural, É é o um concorrente. concorrente do Subway, que é o concorrente do. Então o McDonald's está perdendo cliente para a Subway e também para a vovozinha. Porque Exatamente. se eu tô deixando de vender mais hambúrguer e tal para alguém que, não, agora eu virei vegano, não como mais hambúrguer. Então, o mercado vegano é o teu concorrente. E aí, pegando o gancho do Alex, que usou, né, o exemplo do hambúrguer, né? O McDonald's, Repaginou tudo, né? ele repaginou tudo porque ele tá olhando a concorrência dele. E ele tá o tempo todo olhando para a concorrência dele, o tempo todo. Então, eu não quero me estender muito nessa parte, mas eu acho que é muito importante essa parte da concorrência. Eu tô sempre olhando as agências de tráfego pago, tô sempre olhando meus concorrentes. E uma dica, até não chegamos na parte que a gente traça a solução para vocês, mas eu sempre me espelho em alguém. E claro, em um concorrente, por que não? E é engraçado, essa é uma pergunta que eu faço realmente aqui no onboard. Quem você se espelha? Por que não? Tem uma pessoa, às vezes, que você se espelha. Às vezes nem precisa ser do mesmo nicho, né, Alex? Talvez você se espelhe numa pessoa até de um nicho diferente, numa empresa diferente. Mas realmente as pessoas têm muita dificuldade de responder essa pergunta. E aí fica já como um dever de casa, né? Acho que é o primeiro. Esse é um podcast que acho que é importante, né, Alex? A gente não avisou, mas que fazer com papel e caneta, porque a gente vai dar realmente dicas de como você vai fazer o seu planejamento. Total. Então, se você ainda não pegou, pega lá papel e caneta, que é bem importante. A gente vai realmente traçar ali um caminho para você fazer o planejamento estratégico de marketing de 2025. E aí, o primeiro pontinho de alerta, já fazer a análise da concorrência. E é muito importante. E por último, a sensação de estar perdido. Tô Que realmente é terrível para o empresário, né? Para o gestor, para o gerente, para o líder. que aí é ruim para a equipe, para o time, porque se teu time, se você não tem um planejamento, teu time tá perdido, imagine você, né? A equipe é um reflexo do líder, né? Se Exatamente. você como líder, e aí você pode ser o empresário, pode ser o gestor, o coordenador, se você está perdido, a sua equipe está perdida porque ela é literalmente um reflexo de você. Então, o planejamento ajuda nisso. Eu não estou garantindo com o planejamento você vai ter sucesso, mas eu estou garantindo que com o planejamento a probabilidade de erro é menor e a chance do sucesso é maior. Com Então, certeza. partir com o planejamento é fundamental. Ótimo. Trouxemos os problemas, como nós E sempre como fazemos. começa a planejar? Eu acho que essa é a grande É a pergunta, né? grande Por pergunta. onde eu começo Por então? onde eu começo? Então a gente vai te ensinar a planejar. E aí, como o Alex gosta muito, né? Calma, que para tudo tem solução. Calma. Então, nós separamos aqui 6 passos para o planejamento de marketing, mas um planejamento de marketing eficiente. E um planejamento de marketing conectando vendas. Ah, Eu acho que esse isso é mais importante. o Alex vai. Porque o marketing não pode ser só o branding. O marketing não pode ser só conteúdo. O marketing tem que estar levando a um processo final que é conversão, que você acabou de falar no início da sua fala, que foi: se eu estou planejando a minha estrutura de tráfego, de campanha, o tráfego nada mais é do que você impulsionar, né, pegar o conteúdo orgânico e mostrar para mais pessoas. Se eu estou impulsionando uma comunicação que não está conectando com vendas, eu vou atrair o público B, o
vendas está querendo que chegue o público X. Aí quando chega lá no meu canal, não importa a forma que você gerencia a tua venda, se é CRM, se é bot, etc e tal, vai chegar, ué, mas não tá chegando o lead qualificado. Isso que eu ia E, falar, e né? aí, O principal é o lead desqualificado. o lead é desqualificado, não tá chegando aquele que eu preciso. Ah, mas por quê? Porque provavelmente a comunicação, marketing, vendas não está alinhada. Então, assim, o Exatamente. que a gente vai passar aqui são 6 passos mínimos, né? Assim, passos macros. Dentro desses passos existem outros, mas a gente só vai falar dos macros, 6 passos para você planejar o seu negócio com base em marketing e vendas. Não, e se você já tá aqui com a gente, né? Aproveita, né, Alex? Vamos pedir pro pessoal seguir, mandar esse podcast para outros empresários, é super importante. A gente tem utilizado aqui uma comunicação que a gente quer falar realmente com pessoas com empresários, donos de empresa, para realmente aplicar marketing, vendas e liderança para alcançar aí seus objetivos e Sim. crescimento da empresa. E empresário, gerentes, né, líderes, de uma forma geral, porque o empresário é um líder e pode ser um gerente de vendas, pode ser um diretor de operações, pode ser, né? Então, sim, acho que é legal também de trazer essa ideia de que De equipe, né? De time, equipe, né? de time. Então vamos para o primeiro passo? O primeiro passo é uma coisa que eu pergunto na minha reunião de kickoff aqui. Qual é o seu objetivo? Eu pergunto, mas qual é o seu objetivo com os anúncios online? Então, acho que é o primeiro passo para o seu planejamento de marketing da sua empresa para 2025, um planejamento de marketing eficiente, é qual o seu objetivo. E aí é interessante, Alex, talvez você de vendas vai falar, mas eu quero vender mais. Eu brinco com onde é que eu tô. Como é que isso é uma frase de mineiro. Eu falo assim: onde é que eu tava, onde é que eu tô, onde é que eu vou? Exatamente. Esse é o passo número 1. Onde é que eu tava, onde é que eu tô, onde é que eu vou? E na verdade isso é muito complexo, porque vocês acreditam que na verdade eu acredito que às vezes o objetivo também está muito ligado à maturidade da empresa. É interessante, né? Mas eu vou explicar para vocês. Eu tenho um cliente que ele está comigo desde 2022. E é um cliente grande, né? Tem um braço grande dentro do mercado. E quando ele me contratou, ele chegou para mim e falou assim, Alex, Clara, eu quero que interessante. Cara, eu vi um anúncio, dentro desse nicho tem uma pessoa que muito forte ali dentro, e aí ele falou assim pra mim, isso foi o gerente, tá? O gerente da empresa, a minha contratação foi com ele, foi com a gerente e com a menina de comunicação. Clara, toda hora os anúncios dela aparecem pra gente. Eles estavam indignados com aquilo. Ele, Clara, como é que faz isso? E a gente ficou sabendo que é você que faz isso. E na verdade foi interessante. Na verdade ele falou assim, o objetivo, a gente quer isso. E é interessante isso, né? Porque eles queriam, na verdade essa empresa ela queria brand, realmente ela queria um primeiro momento era realmente aparecer no mercado. E a gente montou uma estratégia em cima do brand e claro que no final acaba se gerando vendas. Mas no primeiro momento, lá em 2022, foi brand que ela pediu pra mim. O objetivo dela era esse. Claro, a gente quer estar em mais canais e tudo mais. Lógico que, como eu falei, a venda foi acabando sendo uma consequência, mas esse foi o objetivo inicial do cliente. E hoje, para 2025, no nosso planejamento, nosso planejamento esse ano foi muito mais ousado. No nosso objetivo de marketing tá performance. Eles querem vendas, aí mudou um pouco o jogo. Claro, mas você tá falando que você não tá fazendo mais brand? Não, a gente continua fazendo brand. Como eu falei com vocês, como nós falamos, nós vamos falar muito nesse podcast sobre funil de vendas, mas mudou um pouco o foco do cliente. Então, às vezes, quando eu tô fazendo um planejamento de marketing, onde eu entendo o meu objetivo, eu sei, por exemplo, onde eu vou colocar mais esforço, mais dinheiro Mais comunicação. para eu conseguir atingir meu objetivo. Então aqui, ó, só recapitulando. Então o seu objetivo da sua empresa pode ser aumentar o reconhecimento da marca, pode ser gerar mais leads qualificados,
Pode ser aumentar as vendas de um produto ou serviço específico, né, Alex? Eu quero focar na venda daquele produto e deixa que os outros produtos o meu vendedor interno trabalha. Exatamente. Esteira. Eu quero fidelizar clientes ou até mesmo aumentar o meu ticket. O que eu preciso fazer para aumentar o meu ticket? Talvez você tenha que... Testar a elasticidade do preço, vou aumentando aos poucos para ver até onde meu público-alvo suporta e depois eu reduzo. Bem interessante. E quando você traça o seu objetivo, onde é que eu estava, onde é que eu estou, onde é que eu vou, você não precisa definir todos os objetivos de um ano só. Aliás, eu sugiro que escolha um objetivo esse ano, como foi o caso que você trouxe. Começou como eu quero ter anúncio online e agora está focando em performance, porque isso vai evoluindo também. É mais fácil você... É igual virada de ano, que você define, vou fazer 1 milhão de coisas nesse ano agora novo, e aí não faz nada porque talvez você tenha errado em traçar os seus objetivos porque você escolheu muita coisa. Então essa vai uma dica também extra só no pilar planejamento, no passo ou definir objetivo. Defina um objetivo. Isso é importante. Ótimo. E aí, Alex, existem algumas técnicas, né, ferramentas. Então, se vocês quiserem ajuda, então o primeiro passo que vocês vão colocar aí é realmente definir o objetivo. E a gente utiliza aqui algumas ferramentas. E aí, se você quiser saber mais, pode chamar aqui nos comentários, eu, Alex. Qual ferramenta eu posso utilizar, Alex? Então, a gente vai deixar esse assunto para falar. Quem acionar a gente indica algumas ferramentas dependendo da onde esteja o momento ali da sua empresa. Combinado? Legal, bacana. Então vamos para o segundo, né? O segundo passo é transforme o seu marketing mais vendedor e seu time de vendas mais marqueteiro. Essa eu tenho que deixar com o Alex. Essa é a frase que eu sempre uso também nas consultorias, que eu falo o seguinte: o marketing tem que ser mais vendedor. Eu acho, de novo, eu acho que é um departamento extremamente importante, mas às vezes romantiza muito na questão da presença. Então talvez tenha que trazer mais para vendas. Marketing está mais associado a vendas do que está associado a institucional, a organização. Então o marketing tem que ser mais vendedor. E, em contrapartida, vendas também tem que ser mais marqueteiro. Às vezes o time de vendas como um todo não tem um planejamento estratégico, não tem às vezes nem um comportamento mais marqueteiro. Exatamente. De ter talvez até basicão aqui, de ter um LinkedIn bem estruturado, como um consultor de negócios, um vendedor. Às vezes nem ele se vende. Como é que eu vou comprar dele? Né? Então, assim, o vendedor tem que ser mais marqueteiro, o time de vendas tem que ser mais marqueteiro e marketing tem que ser mais vendedor. E aí, nesse aspecto, eu gosto muito de trabalhar o funil Y, porque o funil Y, eu trabalho marca, trabalho branding, trabalho presença, que pode ser uma presença online, digital, pode ser uma presença física como trade, por exemplo, que é importante, marketing puro. E também, e o outro braço, né, a outra perninha para cima do funil Y é abordagem ativa. Quando eu tenho 2 entradas no meu funil de vendas, 2 pernas trazendo lead, trazendo novos clientes, aí nessa coluna dorsal do funil Y eu tenho meu time de vendas interno. Eu tenho ali minha operação comercial, meus consultores, meus vendedores trabalhando. E isso também dá aqui, só para fosse esmiuçar o funil Y, é um outro podcast, mas só para você entender que... É uma técnica de vendas, né, Alex? Não sei. É uma estrutura. É uma estrutura de vendas. É uma estrutura, é um planejamento dentro do planejamento. Lembra que eu falei que esses passos do planejamento, você tem que dar zoom dentro deles. Então, o segundo passo é deixar marketing mais vendedor e vendedor mais marqueteiro. E como é que eu faço isso? Eu uno os 2 departamentos num funil Y. Ao invés de eu ter só um funil de vendas, quem faz a venda é time de vendas. Não, quem faz a vendas também é marketing. Verdade. Então eu junto os 2 setores na ponta, eu viro um Y em cima, e embaixo eu tenho meu processo, minha esteira normal de vendas. Aí eu vou fazer qualificação, negociação, fechamento, pós-vendas e etc e tal.
Isso é muita mentalidade, né, Alex? Quando o teu Mentalidade. time de venda, de marketing, é, eu observo muito isso. O time de marketing às vezes não tá Ele tem conectado com até vendas. aversão a vendas. Já ouviu Olha isso? isso, como é que Tem, tem time de marketing de empresas que tem aversão a vendas. Não, não, falou de vendas, mas como não? Como você não gosta de vendas? Você trabalha com marketing. Marketing é vendas. Como é que você não vai ficar feliz em saber que o time performou ou treinar o seu time de Eu digo vendas? que é quem tá na frente de vendas. Talvez venha o marketing ou o vendedor aqui atrás, né? Porque, na verdade, o marketing é o que tá botando. Como é que fala? As coisas ali, né? A publicidade na frente pra pessoa ver, porque aí depois entra o vendedor pra jogar pro gol. Boa, boa analogia, né? É como É, se fosse o marketing junto com o tráfego, inclusive. exatamente. É como se fosse o meio de campo para colocar a bola no atacante e o atacante na cara do gol. E o atacante é o nosso time de elite, que é o nosso vendedor, é o nosso time Exatamente. Eu acho comercial. que essa analogia foi melhor ainda, né? É, a venda é o atacante. O teu comercial é o atacante, né? Eu brinco muito que o tráfego pago eu não entendo nada de futebol, tá? Então, se eu errar aqui, o meio de campo realmente é o tráfego pago, porque, na verdade, quem tá lá na frente é o marketing. O tráfego tá no meio, né? Porque ele que tá ali conduzindo o tráfego, levando pro público ideal, e depois entra ali o vendedor. É. Então, isso é importante. E a zaga é Meu o Deus, aí complicou. Não sei a nem o que é zaga é zaga, gente. é o planejamento estratégico, que é o cara que está olhando a concorrência, né? Ai, Que está olhando o mercado, que tá vendo todo o time à frente trabalhando. Então é o líder, é o entendi. gestor, né? Então é isso aí. Então vamos pro Bora. terceiro passo. Então já anotaram aí. O segundo é o. Como é que eu me perdi? Transformar o time mais Transformar marqueteiro, né? marqueteiro, né? A tua E equipe de marketing. Então o terceiro é você entender o seu público-alvo. E aí eu também quero dar um exemplo que aconteceu há poucos dias. O quanto é importante a gente entender o nosso público-alvo para nossa comunicação. Eu vou passar para vocês 4 perguntinhas que vocês podem fazer para entender um pouco o público-alvo, né? Como a gente falou, a gente quer que vocês saiam daqui também já já ir aplicando realmente. Mas o exemplo, como é importante a comunicação, como é que é importante a gente entender o público-alvo, mesma coisa, o mesmo cliente, inclusive, Alex, ele foi fazer, na verdade, uma landing page, onde ele pediu ali pro pessoal da comunicação escrever o conteúdo da landing page. Para quem não sabe o que é landing page, tá, gente? Landing page é uma página de aterrissagem, né? Vamos dizer assim, uma extensão do seu site. uma página de Uma captura página de captura. Ela tem uma de ação, o nome, e-mail e objetivo telefone. Né? é você ter ali uma ação única. Mas enfim, em resumo. E aí o que que aconteceu? A pessoa que foi escrever não tinha essa definição do público-alvo bem definido. E eu vou dar um exemplo para vocês. É uma empresa que está envolvida ali na construção civil, mais ou menos. E, e é interessante que o público-alvo dessa empresa é muito engenheiro, estrategista, decisores pessoas que estão ali na decisão. Então, sabe aquela pessoa de exatas, aquele cara mais objetivo. E aí, na landing page, né, a comunicação estava muito falando de sonhos, de transformação, de experiência. E aí foi interessante que quando ela pediu a minha opinião, né, análise do tráfego, porque eu ia utilizar essa landing page para o tráfego. Aí eu falei assim, olha, você falar de sonhos para um engenheiro, olha, nem sei. Talvez até pro arquiteto na hora que ele estiver dimensionando ali, mas O engenheiro quer o, número, processo, o engenheiro quer redução, número, ele quer custo, resultado, ele tá ali ele com quer o gerente tempo. o gerente de obra no cangote dele, falando quando ele vai terminar a obra, quando ele vai entregar a obra, prazo. E eu falei que não estava ali comunicando não estava falando com a comunicação, não estava falando com o nosso público-alvo. Então, em resumo, é muito importante essa questão de você definir o seu público-alvo, porque o teu marketing tem que estar falando com essa pessoa. E aí, assim, vou falar aqui 4 perguntas que você pode utilizar com o teu para identificar o seu público-alvo, que é quem é o seu cliente ideal,
quais problemas ele enfrenta que o seu produto pode resolver, onde ele busca essa informação, a gente vai falar aqui no quarto passo um pouquinho sobre isso, e o que motiva a decisão de compra dele. Quer falar, complementar mais um pouquinho, Alex? Quero. Porque você falou essas 4 perguntas, aí pode soar na cabeça de quem tá nos ouvindo, falou assim, mas que perguntinha besta, né? Perguntinha mais simples essa para fazer e não tem nada a ver. Vou falar que dá para aplicar essa pergunta e que 95, talvez 90 e mais por cento das empresas não fazem e perdem muito dinheiro com isso. Bom, nós temos gatos em casa e a gente gosta de comprar uma areia específica para os gatos, porque é uma areia boa. Na nossa concepção, para a gente é interessante, não traz odor, enfim, uma série de coisas e o gato também gosta. Basicamente é isso. E essa areia não vende em qualquer lugar. Aliás, no bairro onde a gente mora, só tem uma loja de ração, né, de material assim, de pet, que vende. Legal. A gente já até testei outras areias e não deu certo. Os gatos só gostam daquela areia. Você sabe como é que é gato? Não sei se você tem gato em casa, mas na verdade a casa é deles, a gente que vive lá. E daí, essa areia começou a vir com problema, veio com alguns bichinhos e tal. Aí eu pensei até que foi questão de estoque. De fato, tinha um problema com o lote daquela areia. Pois bem. E aí, uma vez conversando com a dona da loja, né? Ela falou, inclusive, que só a gente comprava essa areia. Eu só compro essa areia por conta de vocês, porque vocês são os únicos que compram essa areia. Ninguém mais compra essa areia. Legal, etc e tal. Essa semana, essa empresa, né, perdeu um cliente. Fomos nós. Por quê? Porque a areia continuou vindo lá com o bichinho, não resolveram a questão do lote. A gente deve comprar nessa loja, sei lá, pelo menos uns 3 anos. E ela nunca nos perguntou como, sabe, quando acaba a areia, toda vez que a gente manda uma mensagem no WhatsApp pedindo areia, ela pergunta qual areia que você quer. Cara, eu já compro contigo há 3 anos, você não sabe ainda a areia que eu quero? Exatamente. Tá, outro ponto. Não se demonstrou muito interessado em resolver o problema quando a gente teve o problema do lote, que nós entendemos que foi pontual por um lote, não sei o quê. E a gota d'água foi quando a gente pediu, a gente precisava, a gente não comprou com antecedência a areia, a gente precisava urgente da areia, ela falou que ia entregar em um dia, não entregou até hoje, está esperando a areia. A gente falou, quer saber? Então a gente não compra mais lá. E por que eu tô te contando essa história? Porque essa empresa, não importa se é um pet shop de bairro, cara, ela tem clientes, ela atende o bairro. E ela nunca perderia. Eu vou comprar de alguém, lembra do lance da concorrência? Eu vou comprar de alguém. Mas eu não olho a minha concorrência. Que pena, você está perdendo dinheiro para tua concorrência. Exatamente. Eu vou comprar porque meu gato precisa de areia. Eu vou comprar em algum lugar, provavelmente até pela internet. E daí, essa dona de negócio, ela não me fez nenhuma dessas 4 perguntas que você me fez hoje. Quem é o seu cliente ideal? Perfil do Alex como comprador daquele negócio. Porque se eu sou o único que compra aquela areia, o mínimo que ela tinha que ter de curiosidade é por que esse cidadão compra essa areia? Porque se ele compra essa areia, provavelmente existem outros clientes no perfil dele no bairro que poderiam estar comprando essa areia. E eu poderia estar vendendo mais essa areia, que inclusive é mais cara do que a tradicional, para outros clientes. Eu aumentaria o meu ticket médio. Exatamente. E ela não me fez essa pergunta. Pô, quem é você, Alex? Como é que é o seu gato? Como é que é o cliente do meu cliente? Porque, na verdade, o cliente é o gato. Eu que compro para ele. Porque ele tinha que perguntar. Como é que é o perfil do seu cliente? Seu gato é normal? Porque só ele que gosta dessa areia. Dessa areia. E eu ia explicar. Não, meu gato é assim, assado. E ela ia entender os gatos do bairro. Mas ela poderia perguntar. Ela não me fez uma pergunta. Quais problemas eu enfrento? Porque seria genial ela perguntar, mas por que você gosta dessa areia? Eu ia falar, porque é granulada, com a urina do gato, compacta, não desfaz e tal, ela não gera cheiro, eu posso descartar na descarga, uma série de coisas se eu quisesse. Ela não me perguntou isso. Onde eu busco essa informação? Que foi outra pergunta que você fez. Ela também não me perguntou mais nada.
nada. E o que me move é a decisão de compra. Por que comprar nela e não no vizinho? Agora perdeu, agora já era. Se ela me fizer essas perguntas, você, infelizmente, não tenho Algo tempo para simples. te responder. Então, a importância de você conhecer a fundo o seu público-alvo é fundamental. E aquele, muito, né, Alex, o arroz com feijão bem feito, né? Acho que entender o público-alvo, às vezes, pode soar pra audiência, não é algo muito simples, mas que realmente, poxa, 70% das pessoas não devem nem entender isso direito. Então, vamos lá, vamos pro quarto passo, que é escolha os canais de divulgação. Que aí tá até interligado com as perguntas que a gente mencionou, que é onde o meu público-alvo está. Isso também é uma pergunta que me fazem muito por aqui. Claro, por onde eu começo, né? Então, hoje existem vários canais de divulgação, certo? Tem as redes sociais, tem os e-mail marketing, automação, marketing de conteúdo, que seja, né? Por onde começar. Então, a gente definir quais canais. E quando tratando de tráfego pago, que aí isso é algo que você tem que definir, né? Qual canal você vai começar com os seus anúncios? Então, geralmente me fazem essa pergunta, por onde começar? E aí eu sempre oriento qualquer pessoa que esteja começando, ela começar ou pelo Google Ads ou pelo Facebook Ads, que hoje é o Meta Ads. E aí, como escolher? Então, primeiro falando um pouquinho do Google, né? Vale uma definição simples, mas que você também já pode aplicar. Google Ads é uma ferramenta de intenção. Quando as pessoas estão buscando alguma coisa, elas já têm intenção ali dentro. Então, se o seu serviço é um serviço, eu gosto muito de falar assim, se o seu serviço é um serviço de necessidade, você precisa estar no Google. Você pode começar por ele. Então, se eu sou uma empresa de limpeza de caixa d'água, se eu sou uma empresa de limpeza de sofá, as pessoas buscam isso na internet. Eu sou um dentista, então a pessoa já tem intenção. E já o Instagram é uma rede de atenção. As pessoas, elas estão ali porque elas querem, né, querem ali a atenção. Então, quando o seu produto é um produto que precise da atenção das pessoas, como por exemplo, eu trabalho com estética, é algo que eu preciso chamar a atenção da pessoa. Se eu trabalho com o nicho de doces, né? Eu posso chamar ali a atenção com o bolo. Então, acho que não dá para eu falar aqui de todas as redes, mas eu acho que essas duas são as principais, se tratando de anúncios online, se tratando de tráfego pago, como você definir qual rede você vai começar. E aí também eu gosto muito de falar que se você não sabe ainda qual começar, mas você entende onde seu público-alvo está, é um bom começo. Mas também pense sempre nessas duas primeiro. Eu acho que o Google e a Meta Ads hoje são plataformas que elas estão consolidadas no mercado, elas têm muito dados, elas possuem muitos dados na mão do usuário. Claro, você está falando que eu não tenho que ir pro LinkedIn ou pro TikTok? Não. Mas essas duas, elas são, acho que hoje, o carro-chefe. Enfim, mas é importante então você fazer essa análise por onde começar ali se tratando de conteúdo pago, e aí depois você pode pensar nos outros canais. Aí, Alex, pode complementar aí um pouquinho pra gente? E também recomendo, por mais que você foque a sua divulgação em um, dois canais como você está trazendo, e concordo completamente com isso, mas eu recomendo que você assegure a sua presença em todos. Ou seja, faz o É seu importante. perfil no TikTok, mas eu preciso postar lá? Não, mas guarda o seu arroba. Porque se você é uma empresa que começa, imagina, você tá lá, começou a sua estratégia na divulgação do Google e na Meta. Começa a aparecer. E aí pode ter algum engraçadinho que, essa empresa começou a se destacar, vou lá salvar o arroba dela no TikTok. Ou então seu arroba no Pinterest, não sei qual é o teu negócio. Isso realmente é um pulo do gato, En- né, Exato, então o Alex? que que você faz? Salva o seu nome, o seu domínio, né, o seu arroba, nas redes,
todas, no máximo que você conseguir, até no Telegram, se for necessário, salva lá o teu perfil no Telegram, no TikTok, no Pinterest, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em qualquer outra. Mas aonde que eu vou focar? Foca Google. Google Meu Negócio e Meta. Esse daí até é um assunto para um próximo podcast. Por onde começar também. Eu sempre também oriento aqui, né, até nas consultorias de tráfego pago, porque às vezes as pessoas estão muito perdidas mesmo, e eu não sei nada, claro, eu não sei nem o que fazer, como começar. E aí eu tenho uma estrutura aqui bem interessante, qualquer coisa, realmente para quem definitivamente não sabe mesmo nem por onde começar com conteúdo Não orgânico. sabe nem o que é internet. Sabe nem o que é internet. Aí, Então eu tenho uma esse estrutura funciona. bacana aqui para quem realmente não tem nada. Então é isso. Então escolha o seu canal de divulgação. Eu acho que o Alex deu aí um verdadeiro pulo do gato. E isso realmente, eu tava até com uma cliente que ela tinha coisa de quase 70 mil seguidores já no Instagram e ela não tinha nem sequer o domínio dela. E aí eu fazendo... Domínio, a gente lê site. Tá? Ela não tinha o site, Ela né? não tinha www.nomedela.com.br. Então ela já tinha Instagram, tinha YouTube, como eu falei, já até uma pessoa relativamente grande, mas ela não tinha o domínio dela. E aí eu peguei isso rápido, falei com ela, foi, comprou, mas isso é bem importante. Que Então, sorte ela conseguiu, né? que sorte, foi Porque muita é sorte. bem difícil hoje em dia encontrar um bom domínio, né? Verdade. Então, esse é um verdadeiro pulo do gato. Vamos para o quinto passo? Posso deixar essa com você, Alex? Bora. Calendário de conteúdo. Se a gente está falando de planejamento de marketing e vendas, o seu calendário de conteúdo tem que ser já mapeado com a maior antecedência possível. E aí e aí é muita particularidade do teu negócio, tá? Se você se você trabalha no varejo, você tem um calendário ainda mais antecipado, porque você tem que divulgar 4, 5 meses, 6 meses antes para quem compra de você. Para quem compra de você, colocar, por exemplo, à disposição no e-commerce, na prateleira, por exemplo. Então, essa É a caneca questão aqui, até da sazonalidade, né, essa Alex? caneca foi vendida em algum lugar. Mas para essa caneca ser vendida em algum lugar, houve a indústria para fabricar. E aí, enfim, tem uma antecipação muito grande. Sazonalidade. Então, você trabalhar com calendário já mapeado é importante. Então, como é que você mapeia o calendário? Primeiro, suas sazonalidades. Começa pela sazonalidade. O que acontece eventualmente no ano? Carnaval só acontece uma vez por ano. Festa junina só acontece uma vez por ano. Dia das Mães só uma vez por ano. Então, entende que a sazonalidade sempre vai acontecer, mas vai acontecer naquele período e uma única vez. Gente. A Black acontece uma vez por ano, mas só em novembro, outubro, agora antecipando. Então, trabalha a sazonalidade. Os marcos, né? As datas fechadas. Legal. Fiz isso, aí eu posso trabalhar a recorrência. Qual é o meu produto que eu vendo o ano inteiro? Qual é o meu serviço que eu vendo o ano inteiro? Então, trabalhe o seu calendário de quê, Alex? Calendário de postagem, de conteúdo e de vendas, com base nisso. Então, assim... Posso só complementar também, Alex? E aí, vamos lá, vamos falar de vendas. Ó, tá vendo, gente? O Alex é da vendas, mas eu sempre tô puxando pra vendas. Eu sou, como é que é, a marqueteira... Vendedora. Tô virando... Marqueteira vendedora. Eu sou o vendedor marqueteiro. Então vamos falar agora de dinheiro, né? Porque quando a gente não define o nosso calendário, no nosso planejamento, eu tô jogando dinheiro fora. Porque às vezes entra um período do ano que eu sei que a minha capacidade de venda é maior e eu não planejei. Aí sabe o que acontece? As empresas vão que nem doidas. Uma semana antes, meu Deus, amanhã vai acontecer, não sei, uma sazonalidade aí de um nicho específico. Não sei, o dia do... Vai acontecer São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week, né? Que, nossa, um mercado gigantesco que muitas empresas se movimentam. E aí, quais ações de tráfego, de anúncios, de marketing tomar, né? Então, isso é muito importante estar estabelecido no meu planejamento de marketing para que eu não deixe o meu dinheiro na mesa. Porque eu vou estar deixando de vender durante um período que é importante para
para minha empresa. E é importante você definir o teu calendário, no seu calendário, as sazonalidades, o que seja, do seu nicho. Então vamos pro sexto passo, não menos importante, mas que é um bem. A gente, como é que fala? Estamos falando de dinheiro, né? O empresário, o dono de empresa, a gente foca muito em dinheiro. Então vamos falar sobre o orçamento. O orçamento, estabelecer o orçamento. E aí eu tenho alguns pontos bem relevantes. Vou começar, depois eu passo a bola aqui pro Alex. O primeiro é o seguinte, vou deixar pro Alex falar primeiro aqui dos pontos que a gente estabeleceu e depois eu quero incrementar com algo de tráfego. Eu acho que o orçamento é fundamental, porque, vamos lá, realidade nua e crua. Eu quero vender mais por menos. Legal? Geralmente assim. Quero vender mais por menos. Eu quero faturar mais, tendo menor custo na minha operação. Ou seja, meu orçamento não é infinito. Eu tenho um valor X para aquilo, quiçá menor do que o ano anterior. Então, se eu não conseguir alocar o meu orçamento de uma forma estratégica, a probabilidade de eu pulverizar o dinheiro é muito grande. Por isso que o orçamento é o último passo do planejamento estratégico. Eu primeiro defino lá o meu público, entro no funil Y e vou vindo para depois escolher as redes sociais, etc e tal, para poder trabalhar o meu orçamento. Porque se eu já tenho as minhas redes sociais resguardadas a nível de nome, mas eu defini trabalhar só no Google, por exemplo, legal, então todo o meu orçamento daquele ano vai para o Google. Então eu vou conseguir amplificar o Google de uma forma mais estratégica e a nível Brasil, porque eu otimizei e canalizei o meu orçamento para aquele canal, o único canal. Se eu não tenho um planejamento, uma hora eu estou no Google, uma hora eu estou no LinkedIn, uma hora eu estou no TikTok, uma hora eu estou no Facebook, aí daqui a pouco eu estou diluindo a minha verba e eu não falo com ninguém. Eu chego só na esquina do bairro e eu não falo com o Brasil, se eu quiser falar com o Brasil. E aí, só complementando, um ponto, quando você for fazer esse orçamento, né, Alex, colocar tudo, não só o investimento nos anúncios, mas a sua equipe de marketing, design, investimento em parcerias, então isso é bem importante. Geralmente as empresas, elas trabalham em cima de um orçamento anual. Então, eu tenho para investimento em tráfego X reais. Então isso também é interessante, você pode definir, pode ser semestral, anual, então isso tem um pouquinho de particularidade de cada empresa, mas é importante que seja definido, acho que tudo, né? A junção de tudo, como o Alex falou. E aí eu quero só uma questão, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para os anúncios. Em relação a anúncios online, as pessoas têm muito essa dúvida, quanto investir, qual o mínimo. Cada plataforma tem um mínimo hoje, sem dúvida, mas eu queria hoje não falar muito de qual o mínimo você começar. Hoje eu queria mudar um pouquinho essa fala. Na verdade, às vezes quando a gente pensa também muito em mínimo, o ruim é que a gente demora um pouquinho com análise e captação de dados. Então, às vezes, nem sempre o mínimo é o ideal para minha empresa. Então, é importante, eu acho que nesse planejamento, a gente definir não só o mínimo, mas algo que seja tangível, algo que esteja relacionado ao que quanto minha empresa investe. Por exemplo, eu tenho empresas aqui que o ticket médio delas é milhões. Eu não trabalho nem com 1.000, são milhões. Então, e mais imagine... uma vez a concorrência pode ajudar. Exatamente. Porque se você olha para a concorrência e vê, não, se você olha para a concorrência e vê que a concorrência gasta no mínimo R$ 1.000 e você está colocando 100, a sua concorrência sempre vai aparecer primeiro que você. Não talvez porque ela seja melhor, mas sim porque ela investe mais que você. Exatamente, exatamente. Então, sem dúvida, a Alexa finalizou ali com chave de ouro. Então, a gente não pensar em mínimo, mas sim qual o meu objetivo, que foi o objetivo traçado lá no primeiro passo. E eu pensar muito isso também. Quanto é um ticket médio?
porque se eu trabalho com um ticket médio de milhões, eu vou pagar centavos no lead? A gente tem que pensar bem nisso, tá? Mas isso também eu acho que é um assunto para um próximo podcast. E ficou aqui como um passo extra, a gente contou errado. Um plus aí. Dica de ouro extra. Que é amarrar tudo isso com métrica. Análise de dados. Ninguém consegue gerenciar aquilo que não se mede, aquilo que não se metrifica. Então, se você fez um planejamento legal, como é que eu sei que eu cheguei lá? Medindo. E outra, o planejamento ele é um norte, não é uma regra, não é escrito em pedra. Então pode ser que ao longo do caminho você tenha que ajustar a rota e está tudo bem. Mas até para ajustar a rota, fica mais fácil ajustar a rota quando você planejou. Exatamente. Porque quando você não planeja, você nem sabe que saiu da rota e que você está perdido. Então, planejamento é uma orientação, é um norte, um caminho. Se precisar ajustar a rota, ajuste e vá medindo isso em etapas. Fatiar sempre é importante. Fatie isso em mês, trimestre, semestre e anual. Exatamente. Eu acho que vamos só recapitular então? Bora. Então, quais foram os 7 passos, então, complementando com extra? 6 mais 1, 6 mais 1. 6 mais 1. Então, defina seu objetivo de marketing. Como nós falamos, o quanto é importante a gente definir para onde nós queremos ir para traçar os demais passos. O segundo, né? Transforme o marketing, o seu marketing mais em vendedor e seu time de vendas mais marqueteiro. Então, seu time de marketing precisa saber vender. Esse eu considero que seja um dos principais erros que eu vi em 2024. O time de marketing não sabia vender. Terceiro, conheça a fundo seu público-alvo. Parece algo básico, mas que realmente tem empresas que nós observamos que continuam errando nisso. Quarto, escolha os seus canais de divulgação. A gente falou um pouquinho aqui de cada um e deu algumas dicas de como você pode escolher. Crie seu calendário de conteúdo. Um ponto bem importante que nós trouxemos é trazer a sua sazonalidade, saber durante o seu ano quais são os meses que você pode trazer picos de vendas e trabalhar isso com antecedência. Fechar o seu orçamento. Então, nós trouxemos também um ponto importante, não trabalhar só mínimo, mas também trabalhar objetivo, análise de dados, onde você quer chegar. E por último, não menos importante, que pegar todos esses passos e trabalhar em cima de resultados e estratégias. Muito legal, foi um prazer conversar com você, Clara, nesse podcast. Eu espero te ver nos próximos e ver você também que está aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Escreva aqui nos comentários as suas dúvidas e até sugestões para os próximos episódios. Curta, comente e compartilhe também com a sua rede que, obviamente, tem interesse nesse assunto sobre marketing, vendas e liderança. Então, obrigado. Até o próximo MVL.